A palavra do Senhor nos diz: alegrai-me como me disseram, vamos à casa do Senhor. E quem está feliz com Jesus? Quem está feliz com Jesus, igreja? Eu estou feliz com Jesus, né? Eu estou feliz, né? Porque é mais uma oportunidade, né? Mais uma oportunidade que o Senhor me concede, né? A mim, a cada um de nós, né? De nós estamos aqui, né? Para louvar e engrandecer o nome daquele que é e aquele que há de vir, o Todo-Poderoso, Jesus, o Rei da Glória. Aleluia, Jesus. Igreja do Senhor, Jesus já está em nosso meio. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz, igreja, onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, lá estarei no meio deles. Eu achava que era só eu que estava sentindo algo diferente aí, mas o apóstolo também pôde sentir que o clima aqui está diferente. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor está na casa, igreja. Jesus está aqui, igreja. Se você estiver no mesmo espírito, a presença do Pai, a presença de Deus vai entrar nessa telinha de celular e vai visitar a tua casa, e a tua casa será tomada pela glória de Deus, pelo poder da majestade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Igrejas, se os irmãos soubessem o que o apóstolo Moisés sente aqui, igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, meu Deus. Vocês não pediam nenhum culto, igreja. Aleluia, Senhor. Porque cada culto que é dada é registrado no céu. Esse culto é registrado, igreja, no céu. Aleluia, Senhor. Amém, igreja. Igreja do Senhor Jesus. Eu senti no meu coração, né, de ler uma palavra muito conhecida, né, que se encontra no profeta Daniel, capítulo 3 e versículo 24. Amém, igreja? Se você tiver com a Bíblia aí na sua casa, que quiser me acompanhar, aleluia, Jesus, fique à vontade. Amém, igreja? Glória a Deus. Profeta Daniel, capítulo 3 e versículo 24. Amém, igreja? Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Eis-me aqui, Jesus. Faça de mim segundo a tua vontade, Jesus. Daniel 3, 24 diz assim, né? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa, falou e disse aos seus capitães: não lancemos nós 3 homens atados dentro do fogo? Respondeu e disse-lhe ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu o rei e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Igreja do Senhor Jesus, igreja amada, para quem não conhece a história, né, de Daniel, capítulo 3, versículo 24, que foi lido nesta noite. Quem era esse rei Nabucodonosor? Era um rei muito poderoso naquela época. Aleluia, Jesus. A Bíblia vem nos dizer um pouquinho mais para cima, igreja, que esse rei, ele levantou uma estátua em sua homenagem. Fizeram uma estátua a homenagem a este rei, que era o rei Nabucodonosor. A Bíblia nos fala que todas as vezes que ouviam o som das trombetas tocando, todos tinham que se dobrar e se prostrar diante daquela imagem. Louvado seja o nome do Senhor, igreja. A Bíblia nos fala que havia 3 homens naquele lugar, porque aquele lugar que eles estavam era a grande Babilônia. Ele estava Sadraque, Mesaque e Abednego, esses 3 jovens, igreja, eles estavam cativos nessa cidade, nesse lugar. E Daniel também estava lá. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia nos fala, igreja, que o rei, ele tinha uma imagem muito grande,
E todos aqueles que ouviam o som da trombeta tocando, né, o sino, todos tinham que se dobrar diante daquela imagem, como reverência, porque o rei Nabucodonosor, ele se colocava como fosse um deus naquela época. Louvado seja o nome do Senhor. Mas havia 3 jovens que estavam no meio desse povo, que se chamava Sadraque, Mesaque e Abednego. Para quem não conhece, Sadraque e Abednego era 3 hebreus, ou 3 judeus, ou na linguagem como eles falavam antes, eles eram 3 hebreus. Esse 3 hebreu era servo do Deus vivo, o Deus que você serve, o Deus que nós servimos hoje, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Esse é o Deus verdadeiro, e além desse Deus não há outro, nunca houve e jamais haverá. Louvado seja o nome do Senhor. E esses 3 jovens, ele estava naquela Babilônia, naquele cativo, preso, mas eles eram judeu, hebreu, mas só que eles adoravam somente um Deus, que é o Deus Todo-Poderoso, que nós conhecemos, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então eles não se prostravam diante de outros deuses, se não for o Deus de Israel. A Bíblia fala, igreja, que quando tocou aquelas trombetas, quando tocou o sino, as trombetas, todos se prostraram diante daquela imagem. Mas tinha 3 homens que não se prostrou diante daquela imagem. A Bíblia nos fala, igreja, onde que foi lido nesta noite, que o rei, quando viu aquilo, ele se injuriou. Ele não acreditou que aqueles 3 homens não se prostrou diante da imagem. O rei Nabucodonosor mandou chamar esses 3 jovens. E quando chegou diante do rei, eles se apresentaram diante do rei. E eles disseram: ó rei, ainda que o nosso Deus não nos livre nas suas mãos, mas nós não se prostraremos diante da sua imagem de escritura. Porque aquela imagem de escultura era uma idolatria, igreja. Era uma idolatria. Louvado seja o Senhor. E o rei Nabucodonosor, ele ficou injuriado. Deu mais uma chance, mais uma oportunidade. Eu creio que deu mais uma oportunidade para aqueles 3 jovens. Eu vou dar mais uma chance, mais uma oportunidade para vocês. Vai tocar as trombetas. Se prostra. Mas mesmo assim, aqueles 3 hebreus, eles tomaram a palavra dizendo: ó rei, ainda que tocasse 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, mas nós não se dobraremos diante da sua imagem. A gente apenas adoraremos o único verdadeiro Deus, que é o Deus de Israel. A Bíblia fala, igreja, que o rei, ele ficou injuriado. A Bíblia fala que ele mandou aquecer 7 vezes mais aquela fornalha, mais do que já estava quente. A Bíblia fala, igreja, que o rei, ele deu ordem aos seus capitães para lançar aqueles 3 jovens na fornalha ardente. A Bíblia nos fala, onde que foi lido nesta noite, igreja, que esses 3 jovens, como eles não se prostraram, o rei, com toda a fúria, com toda a raiva, pegaram aqueles 3 jovens, lançaram dentro da fornalha ardente. E a fornalha ardente estava 7 vezes mais quente do que o normal. Aí a Bíblia fala, igreja, que o rei, quando lançou, de repente, igreja, o rei, ele pensou: acabou, morreram. Mas a Bíblia nos fala, igreja, que quando ele olhou para dentro da fornalha de fogo, ele viu um homem, semelhança ao filho de um homem. E de repente a Bíblia fala, igreja, que ele chegou até os capitães, que são os seus servos, né, que servia, né, o rei, e perguntou àqueles homens: nós não lancemos 3 lá dentro? E o homem disse: realmente, ó rei, nós lançamos 3. Mas o rei disse: mas eu vejo 4 homens passeando no
meio do fogo ardente. Meu Deus, igreja. E quem é este homem? Quem é o quarto homem da fornalha, igreja? O quarto homem da fornalha, igreja, se chama Jesus Cristo de Nazaré, o leão da tribo de Judá, a raiz, a geração de Davi, a embranquecente estrela da manhã, aquele que venceu a morte e o inferno, aquele que tem a chave da morte e do inferno, aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre. Então, igreja, Jesus estava no meio dos 3 jovens, os 3 hebreus, e o Deus de Israel livrou Sadraque, Mesaque e Abednego daquela fornalha ardente, igreja. E o rei Nabucodonosor, quando ele viu aquilo, igreja, ele se maravilhou, entrou um grande temor nele, e eles perceberam que não há outro Deus senão o Deus de Israel, senão o Deus daqueles hebreus. Aleluia, Jesus. O que eu aprendo, igreja, com essa palavra, com essa história, igreja, louvado seja o nome do Senhor, que mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às mortes, aqueles 3 jovens não negaram o nome do Senhor, eles não negaram o seu Deus, eles não se corrompeu com os deuses daquela cidade, daquela grande Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. E essa palavra, igreja, serve para mim e serve também para você. Louvado seja o nome do Senhor. Não se prostra diante dos seus problemas, não se prostra diante da estátua, de um gigante, das barreiras que está na sua frente. Ainda que você não veja, a palavra do Senhor diz: feliz é aqueles que não viu, mas crê. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você esteja passando um momento como esses 3 hebreus. Talvez você esteja passando momentos difíceis, que talvez, que parece que é o fim, que parece que não tem mais saída, que parece que tudo acabou. Mas o Senhor vem através dessa palavra para mim e para você, para dizer, igreja, que eu estou com você. Eu estou com você através dessas lutas, através dessas provas, através dessa dificuldade, através dessas lutas que parece que essa luta vai te matar, parece que essa luta vai te afogar, parece que essa luta vai acabar com você. Mas o quarto homem, ele está dizendo: eu estou com você, eu estou com você, e no tempo certo eu manifestarei a minha glória, no tempo certo manifestarei o meu poder através de você. Louvado seja o nome do Senhor. Assim como esses homens, igreja, assim como esses homens não negaram o nome do Senhor, não negue o nome do Senhor, não negue o nome de Jesus por nada, igreja, nessa terra. Não negue o nome de Jesus por prazeres da carne, por prazeres momentâneos, por prazeres passageiros. Muitas das vezes, igreja, nós negamos o nome de Jesus por coisas tão pequenas, igreja. Às vezes, talvez essa luta que você está passando, talvez essas lutas seja tão grande, parece que não vai passar. Mas, igreja, hoje Deus está passando o crente nesta noite. Você que está aí na perseverança, você que está aí na posição, você que está passando um vento forte, uma luta grande, seja na sua casa, na sua família, seja no seu casamento, seja onde for, Deus está dizendo nessa noite: eu estou no meio dessas lutas, eu estou no meio dessas lutas passando com você, eu estou no meio dessa prova, eu estou no meio desse problema que você está passando. Esse problema não é nada comparado pelo que está por vir da minha glória. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo que você está passando é apenas um preparo para me te dar algo maior do que você possa imaginar.
algo muito maior, muito além daquilo que você possa imaginar, e além daquilo que você possa imaginar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Igreja, talvez muitas das vezes, né, o inimigo te lançou, o inimigo tem usado pessoas, talvez o inimigo lançou você dentro de uma fornalha ardente, assim como esses 3 jovens, assim como esses homens que foi lançado dentro da fornalha de fogo. Talvez hoje você está dentro dessa fornalha de fogo, mas pode ter certeza, igreja, você não vai morrer nessa luta, você não vai morrer dentro dessa fornalha, você não vai morrer dentro dessa fornalha, mas você vai passear dentro dela, você vai andar por dentro dela. Sabe por que você vai andar dentro dessa luta, dentro dessa fornalha? Porque o quarto homem está aqui, porque o quarto homem vai estar dentro dessa fornalha. Se você permanecer firme, se você permanecer fiel, perseverante até o fim, igreja, Ele vai estar com você. Aleluia, Jesus. Enquanto você estiver com a verdade, Jesus vai estar com você. Mas a partir do momento que você abandona a verdade, que é a palavra de Deus, automaticamente o Senhor vai se afastar de você, porque você está se afastando dele. A palavra de Deus fala, igreja: chegai vós a mim, e eu me achegarei a vós. Se vós me abandonar, Ele também vai abandonar, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, fique com essa palavra nesta noite, fique com essa palavra no seu coração. Esses 3 jovens, meu Deus, esses 3 jovens, igreja, eles foram lançados, mas Deus os livrou da fornalha ardente. Assim como Deus livrou esses 3 jovens, Ele vai livrar eu e vai livrar cada um de nós, se nós permanecer fiel, se nós permanecer firme na posição aonde que Ele te colocou. Amém, igreja? Haverá um tempo de honra na vida de cada um de nós, se a gente permanecer até o fim, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos e guarde essa palavra na palma do seu coração, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus abençoe a todos. Amém.